Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo pela manhã. Damos graças a Deus por mais uma semana que o Senhor tem nos dado de vida, de saúde e essa oportunidade de estarmos iniciando mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical à distância, online, né? Vamos orar para nós iniciarmos nosso estudo desta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu quero te agradecer, te louvar pela oportunidade de mais uma vez me reunir com todos os nossos irmãos que nos assistem nesta manhã, para nós prosseguirmos no estudo da tua santa e bendita palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais uma semana de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela saúde, pelos livramentos, proteção do Senhor na minha vida, na minha família, na vida de todos os meus irmãos, da tua igreja. Obrigado que o Senhor tem nos preservado, tem dado saúde, tem cuidado daqueles que têm experimentado um momento de enfermidade. Nós te damos graças, Senhor. E acima de tudo, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos na tua presença, abrirmos a tua palavra para continuarmos estudando e aprendendo coisas e assuntos tão ricos, tão importantes, que é o estudo da tua palavra e especialmente o assunto das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, Deus. Obrigado pela vida dos nossos oficiais da escola dominical, os professores, que também estão se reunindo nesta hora, nesta manhã, em suas classes. Obrigado pelos adultos, jovens, adolescentes e crianças que estão sendo ministrados na tua palavra. Que a nossa manhã seja edificante, seja uma manhã abençoadora, que o nosso domingo seja de bênção na tua presença, Pai. Que o Espírito Santo possa fortalecer a nossa fé e que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para a tua palavra, recebermos, entendermos e aceitarmos, permitindo que a tua palavra transforme a nossa vida, o nosso coração, nossas ações, nossas atitudes, para que o grande e glorioso nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. Abençoa todo o teu povo, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de isolamento social, em que não temos muita liberdade para nos locomover, inclusive para vermos os irmãos pessoalmente, mas que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, que a tua graça, a tua misericórdia esteja presente em cada lar, em cada família, em cada coração, fortalecendo a nossa vida, nos sustentando, nos ajudando a enfrentarmos e superarmos essa fase que estamos vivendo, Deus, sabendo que isso ocorre não apenas conosco, mas com todas as pessoas no mundo estão vivendo isso, e que o Senhor prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. E com certeza o Senhor está com a tua igreja, com o teu povo, nesse tempo, ajudando-nos, ó Pai, a superarmos esse momento e, ó Deus, atravessarmos essa fase difícil que estamos vivendo, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido conosco, não tem deixado faltar nada na nossa vida, especialmente a presença do teu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos consolando, trazendo paz e alegria para os nossos corações. Pedimos a tua bênção para a nossa aula de hoje e eu quero declarar aqui a minha completa dependência do Senhor, me submeto ao teu senhorio. Deus, eu dependo que o Senhor fale conosco nesta manhã, nos ensine, porque é o teu Espírito Santo que conhece todas as coisas e que pode revelar para nós as riquezas e os tesouros da tua santa e bendita palavra. Assim oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, domingo passado nós vimos sobre o milênio, estudamos as características do milênio e hoje nós vamos prosseguir com mais alguns pontos, indo já para a reta final do nosso estudo da escatologia, das últimas coisas, e vamos ver o que ocorrerá no final do milênio. Nosso primeiro ponto agora, o próximo ponto é este: o que ocorrerá no final do milênio. Então estou com a minha Bíblia aberta aqui, e se você costuma acompanhar na Bíblia, eu abro a Bíblia em Apocalipse capítulo 20 agora,
e eu quero ler 2 versículos, versículos 3 e 7, para vermos o que ocorrerá no encerramento dos 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra, que nós chamamos de milênio, né? Diz assim o texto: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, o texto aqui, Apocalipse 23, está falando o que ocorrerá, o que ocorreu antes do milênio, que é a prisão de Satanás, até que os 1000 anos se acabem. Ele ficará preso durante todo o milênio. Olha só, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, Deus prende aqui, o Senhor Jesus prende Satanás no abismo, fica preso durante 1000 anos, depois, quando encerra os 1000 anos, ele é solto por um período breve de tempo. Olha o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, acabando-se o milênio, Satanás ele é solto. E o que acontece em seguida? Ele consegue mobilizar um grande exército para realizar uma última e definitiva guerra contra o Senhor Jesus. Então, prosseguindo aqui, nós vamos lendo versículo por versículo. O versículo 8 agora vai falar sobre isso. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, terminando o milênio, Satanás ele é solto e ele consegue arregimentar ainda um grande exército para guerrear contra o Senhor Jesus e contra a igreja do Senhor. Esse nome aqui, Gog e Magog, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, são nomes simbólicos que representam os inimigos, todos os inimigos de Cristo. Gog e Magog aqui, que Satanás ajunta, mobiliza, são todas as nações, todos os povos que são inimigos do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que ele consegue arregimentar e levantar ainda essa oposição contra o Senhor Jesus, mesmo depois do Senhor Jesus ter reinado nessa terra durante 1000 anos e estabelecendo um reinado de paz, de prosperidade. Então a gente percebe aqui algo que eu comentei um pouco lá atrás, o propósito do milênio. O propósito do milênio é que Jesus reinasse sobre a terra e fosse comprovado agora, depois do milênio, que o ser humano, se ele não se render a Jesus, se ele não passar pelo processo da conversão, do novo nascimento, ele é incapaz de obedecer ao Senhor e se submeter ao Senhor. O milênio comprovará a natureza pecaminosa do ser humano, porque o ser humano, mesmo vivendo debaixo das mais ricas bênçãos de Deus, ele ainda é capaz de se revoltar contra o seu Criador. Hoje, quando as pessoas se revoltam contra Deus, a gente às vezes justifica através ou alguns se justificam através dos problemas que há no mundo. Então muitas pessoas não se submetem a Deus, se revoltam contra Deus por conta dos problemas da humanidade, os problemas pessoais, problema de saúde, problema financeiro, falta de paz, falta de harmonia, necessidade, escassez, guerras, tragédias, doenças, morte. Agora, durante o milênio, nós observamos na aula passada que será 1000 anos de paz, de prosperidade. Não haverá doenças, não haverá guerras, não haverá problemas sociais, não haverá fome, falta de segurança, problema na saúde, na economia. Mas mesmo vivendo debaixo desse governo perfeito, desse reinado perfeito de prosperidade e paz do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor solta Satanás no fim do milênio, as pessoas ainda vão atrás de Satanás, conseguem se rebelar contra Cristo, né? Então, por isso que acontece isso. Satanás consegue enganar as nações e levantar esse povo numeroso como a areia do mar para guerrear contra Jesus e a igreja lá em Jerusalém. Então vamos agora para o versículo 9, onde nós vamos ver o seguinte: Satanás marcha com o seu exército contra Jerusalém
numa tentativa de destruir o Messias e o seu reino. Isso está no verso 9, na parte A do verso 9. Vamos ler. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém. Então, conforme a gente viu na aula passada, o Senhor Jesus durante o milênio estará reinando. A sede do reino do Senhor Jesus será em Jerusalém, lá na Palestina, juntamente com a igreja, né? Então Satanás ele marcha para onde? Para Jerusalém, com esse exército para guerrear contra o Messias e o seu reino. Só que nessa batalha, nesse confronto, não vai haver guerra. Não vai haver uma peleja, uma luta de Jesus contra Satanás. Porque o que vai acontecer? Está no versículo 9 ainda, na parte final do versículo 9. Eu li a parte A, o início, agora eu vou ler a parte final do versículo 9. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Né? Deus intervirá, fazendo descer fogo do céu e devorar todas essas nações, todo esse exército que foi mobilizado pelo diabo. E o versículo 10 relata o que acontecerá com o diabo nesse momento. Olha, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Vocês lembram na aula passada que eu disse que no início do milênio, Jesus iria colocar a besta e o falso profeta, a besta aqui no caso o anticristo, né? Que é conhecido também como anticristo. Então a besta, anticristo, e o falso profeta seriam lançados no lago de fogo e enxofre, quer dizer, o destino final, eterno deles. E o diabo seria só preso no abismo. Por quê? Porque o diabo seria solto no final do milênio. Agora, nesse momento, ao fim do milênio, quando o Senhor Jesus derrota ele, sem fazer nenhuma guerra, porque desce fogo do céu e consome todas aquelas pessoas, os seres humanos, né? O diabo, nesse momento agora sim, ele é lançado no lago de fogo e enxofre. E olha o que diz ainda mais o versículo 10. Onde está a besta e o falso profeta? E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, este aqui, o lago de fogo e enxofre, que popularmente a gente chama de inferno, né? Fogo eterno, esse é o destino final, destino eterno de Satanás, o anticristo, ou besta, e o falso profeta, né? Nesse momento, ok? Eles são lançados nesse local que já é a condenação ou tormento eterno, né? O lago de fogo e enxofre é a condenação eterna, o tormento eterno. Então, o anticristo e o falso profeta já estavam ali, agora o diabo é lançado aqui. E as pessoas lá na frente, os perdidos, os ímpios, serão lançados também nesse local. Esse aqui é o destino eterno do diabo, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que seguirem o diabo e rejeitarem o Senhor Jesus. Correto? Então aqui nós vemos o quê? O que acontecerá logo após o final do milênio. Em seguida, uma segunda coisa que ocorre agora é a segunda ressurreição. Né? Logo após o diabo ser lançado juntamente com o falso... ser lançado o diabo, onde está o falso profeta e o anticristo, no lago de fogo e enxofre, ocorre a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, para comparecerem logo após no julgamento do grande trono branco, ou a gente às vezes chama de juízo final. Então, o que vai ocorrer agora? A segunda ressurreição. Quem ressuscita na segunda ressurreição? Todos os mortos não salvos, desde o início da humanidade. Eles vão ressuscitar agora, aqui, nesse momento, para justamente eles comparecerem diante do grande trono branco, onde serão condenados ao tormento eterno. Então, porque os salvos já ressuscitaram na primeira ressurreição. Lembram-se disso? Quando nós falamos da primeira ressurreição, que começa com o arrebatamento da igreja e depois se completa após a grande tribulação com os santos do Antigo Testamento e com os mártires da grande tribulação. Então, esses três grupos, a igreja,
que sobe no arrebatamento, os santos do Antigo Testamento e os mártires da grande tribulação, esse grupo se completa na segunda vinda de Jesus, no início do milênio, e eles reinam com Jesus. Os mortos não salvos, perdidos, permanecem mortos, né? E eles ressuscitam nesse momento agora, após a derrota definitiva de Satanás, para comparecerem posteriormente, logo após, diante do juízo final, do grande trono branco, não para serem julgados, mas para simplesmente serem condenados à perdição eterna. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda ressurreição. Esse julgamento do grande trono branco é somente para condenação. Notem que não vai comparecer pessoas vivas no grande trono branco, só pessoas que ressuscitam. Então não haverá nenhuma possibilidade mais de salvação para ninguém, porque todas as pessoas já morreram e agora estão ressuscitando. Para quê? Para serem destinados ao seu destino final, para serem enviados ao destino final. Como os salvos, aqueles que vão para a salvação eterna, para a vida eterna, já ressuscitaram na primeira ressurreição, então quem ressuscita agora, na segunda ressurreição, ressuscita apenas para ser condenado ao tormento eterno. Então há um versículo em Hebreus que diz assim, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então quem ressuscita agora, ressuscita para receber a condenação eterna nessa segunda ressurreição. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Eu quero começar do Antigo Testamento, porque aqui no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 12, já fala sobre a ressurreição. E é algo interessante, porque nós temos texto do Antigo Testamento e no Novo Testamento, vamos ler também palavras do Senhor Jesus, que falam sobre a ressurreição dos salvos e dos perdidos, daqueles que irão para a vida eterna e daqueles que irão para a condenação eterna. Só que nós não temos, nos textos anteriores ao Apocalipse, uma palavra clara da primeira e segunda ressurreição. Nós vamos ter a Bíblia falando aqui em Daniel, depois nós vamos ler em João, vamos ler em Atos, a Bíblia dizendo sobre a ressurreição de um grupo que vai para a vida eterna e de um outro grupo que vai para a condenação eterna. Mas não temos assim, primeira ressurreição e segunda ressurreição. Agora, no texto de Apocalipse, aí nós temos claramente dizendo isso, os salvos que vão para a vida eterna ressuscitam na primeira ressurreição, antes do milênio, né? Naquelas duas etapas. Os perdidos que irão para a condenação eterna ressuscitam após o milênio numa segunda ressurreição. Então vamos aqui, primeiramente para Daniel capítulo 12 e o versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui já em Daniel, no Antigo Testamento, 12:2, nós temos aqui a Bíblia dizendo que todos que dormem no pó da terra, muitos aqui na verdade são todos, todo ser humano vai ressuscitar. Todos ressuscitarão, só que uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ok? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Vamos agora para uma palavra do Senhor Jesus. É Jesus Cristo que fala aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. João 5, 28 e 29. Olha o que Jesus disse. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, todos. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então notem que Jesus está dizendo aqui nessa palavra que todas as pessoas vão ressuscitar. Só que são dois grupos distintos. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a condenação eterna. Ok? Vamos a mais um texto no livro de Atos, capítulo 24. Atos, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora são palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele prega
uma mensagem diante do governador Félix, ele diz algo muito interessante na sua mensagem, no capítulo 24 de Atos, versículos 14 e 15. Mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos. Então, a crença na ressurreição dos mortos. Desde os tempos dos apóstolos, já havia uma consciência por parte das pessoas, inclusive judeus, né? Não cristãos, hein? Quando Paulo fala aqui, ele está se defendendo da acusação dos judeus, que não eram cristãos, os fariseus, os saduceus, né? Mas Paulo está dizendo assim, eu creio, e esse povo aqui também, os judeus também creem, que há de haver ressurreição de mortos. Olha o detalhe, tanto dos justos como dos injustos. Ok? Então, Paulo está dizendo aqui, nós cremos, nós judeus cremos, cristãos e judeus cremos que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Aqui, nesse momento, então, do nosso quadro cronológico, dos acontecimentos, após a derrota final de Satanás, ocorre a ressurreição, que é a segunda ressurreição dos injustos. Então, aqui agora, no capítulo 20 do Apocalipse, voltando para o Apocalipse, vamos para o versículo 4 e 6, para nós fazermos essa distinção aqui, porque aqui em Apocalipse há essa distinção da primeira ressurreição e da segunda. Preste atenção nisso. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram, ressuscitaram. Isso ocorre depois da grande tribulação, viu? Antes do milênio. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós estamos falando aqui, tratando da primeira ressurreição. Ok? João vê os mártires da grande tribulação ressuscitando antes do milênio, após a grande tribulação, para reinar com Cristo durante 1000 anos. Né? Versículo 5, presta atenção nos detalhes. Mas os outros mortos, né, que não fazia parte da igreja, não eram os santos do Antigo Testamento, não eram os mártires da grande tribulação, os outros mortos não reviveram, continuaram mortos, até que os 1000 anos se acabaram. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ok? Esta é a primeira ressurreição. Então, percebe aqui o texto, como ele é claro, ele lança a luz, ele explica para nós e faz essa diferenciação, essa distinção entre a primeira ressurreição e a segunda. Primeira ressurreição, só de salvos. Segunda ressurreição, só de perdidos, para comparecerem perante o grande trono branco, o juízo final, para serem sentenciados ao inferno. Não há mais chance, não há mais arrependimento, não há mais salvação para quem se levanta na segunda ressurreição. Por isso, o versículo 6 do Apocalipse 20 conclui dizendo o seguinte, olha, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, porque a Bíblia chama de condenação eterna a segunda morte. A Bíblia chama de perdição eterna, de condenação eterna a segunda morte, que é uma morte espiritual. A morte física, a primeira morte, é a morte física, que todos vão passar, salvos e não salvos. A morte espiritual, só os não salvos irão passar e enfrentar essa morte espiritual, que é chamada de segunda morte. Então isso é interessante, porque o cristão, o salvo em Jesus, ele nasce 2 vezes e morre 1 vez.
Ele nasce a primeira vez o nascimento físico, natural, né? Ele nasce no segundo nascimento, que é um novo nascimento, um nascimento espiritual, e ele morre só uma vez, a morte física. Agora, o ímpio, o não convertido, o não salvo, ele nasce uma vez e morre duas vezes. Ele nasce fisicamente, naturalmente, como nasce todo ser humano. Ele morre fisicamente, como todas as pessoas vão morrer. E ele vai morrer espiritualmente, que é a condenação eterna, que aqui o versículo 6 de Apocalipse 20 está chamando de segunda morte. Ok? Mas falando dos salvos, que ressuscitam na primeira ressurreição, o versículo conclui dizendo: mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, repetindo, recapitulando, dois fatos que acontecem logo após o encerramento do milênio. Satanás é solto, mobiliza as nações, marcha para Jerusalém para guerrear contra Cristo e o povo de Deus, os sacerdotes de Cristo, a igreja, os salvos. Desce fogo do céu, consome, mata todas as nações. O Senhor Jesus pega Satanás, lança ele para viver definitivamente e para viver eternamente, atormentado, né, como diz o texto, atormentado para todo sempre, dia e noite, no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, né? E aí, nesse momento, segundo fato, ressuscitam todos os perdidos, todos os não salvos, desde o início da humanidade até agora o final do milênio, para comparecerem perante o grande trono branco, para enfrentarem o juízo final, né? Não para serem avaliados e julgados para ver se é salvo ou não, mas simplesmente para serem sentenciados à perdição e condenação eterna. As pessoas têm chance de serem salvos enquanto estão vivas. A pessoa morreu sem Jesus, já está condenada. O Senhor Jesus diz lá em São João, numa das suas palavras, o seguinte: aquele que crê em mim será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, porquanto não crê no Filho unigênito do Pai. A pessoa que não crê em Jesus, ele morreu sem salvação, ele já está condenado. Ele só aguarda a segunda ressurreição para comparecer perante o grande trono branco e ser sentenciado à perdição e à condenação eterna. Que nós possamos, então, permanecer na presença do Senhor, permanecer firmes para nós fazermos parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Porque quem ressuscitar na segunda ressurreição estará irremediavelmente perdido, estará perdido mesmo, sem nenhuma chance, nenhuma possibilidade de salvação, ok? Eu vou parar por aqui para deixar para domingo que vem nós entrarmos no julgamento do grande trono branco, que é o próximo passo, a próxima etapa agora, o próximo capítulo da história da humanidade, o juízo final, o julgamento do grande trono branco, porque eu quero ver com vocês com bastante detalhes esse julgamento final. Nós vamos entrar aqui no dos versículos 11 a 15 do capítulo 20 do Apocalipse, ok? Vamos prosseguir no versículo 11 até o 15, o juízo final, o grande trono branco, e eu quero ir bem devagar nesse ponto aqui do juízo final e analisar com vocês detalhadamente como ocorrerá esse julgamento do grande trono branco e a condenação das pessoas perdidas, a condenação eterna, ao fogo eterno, ao lago de fogo e enxofre, ok? Domingo que vem a gente vê então esse próximo passo, essa próxima etapa aí, ok? Deus abençoe a todos os irmãos que participaram da nossa escola hoje, nossa aula, que o Senhor possa fortalecer o seu coração, a sua fé, que você se apegue mais com Jesus, com a palavra de Deus, você renove a sua aliança, seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que a cada dia você declare com a sua boca, reafirmando o seu compromisso com Jesus, reafirmando a sua decisão
de um dia ter entregue o seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que você possa reafirmar esse compromisso, declarando continuamente que Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor e que a sua vida está nas mãos do Senhor. Deus abençoe o restante do seu domingo, sua tarde, sua noite. Eu lembro que hoje à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto da família. Se você puder ir pessoalmente ao templo, você tiver condições, estiver liberado para ir, que você possa estar ali conosco nessa noite, participando do nosso culto. Se você não pode ir, você possa acessar aí o Face da igreja e assistir o nosso culto, que será transmitido pelo Face, tá bom? Vamos agradecer a Deus pela nossa escola de hoje. Senhor nosso Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos deu esse privilégio, essa oportunidade de poder nos reunirmos mais uma vez junto com nossos irmãos e dar prosseguimento ao nosso estudo. Obrigado, Senhor, por nós termos essa expectativa, essa esperança por termos recebido e reconhecido Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor da nossa vida. O nosso nome já está escrito no livro da vida, nós já recebemos o presente da salvação e se perseverarmos até o fim, nós temos a convicção e a esperança bendita de ressuscitarmos na primeira ressurreição para a salvação eterna. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Que Teu Espírito Santo esteja esclarecendo e aplicando essa palavra em cada coração, na vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanharam nesta manhã, Senhor. Obrigado pelas classes que também se reuniram nesta manhã, que a Tua palavra tenha sido ensinada, que tenha tido e a vida realmente um verdadeiro aprendizado da palavra, Senhor. Nesse tempo de isolamento social, que o Teu povo não deixe de se alimentar da Tua santa e bendita palavra. Que a Tua igreja tenha sido edificada e fortalecida nesta manhã, Pai. Abençoa o restante do nosso domingo, o nosso culto dessa noite, todos os cultos, as reuniões que estarão acontecendo em cada congregação, em cada igreja, aqueles que não poderão se reunir no templo, possam, mesmo em seus lares, estarem participando do culto, recebendo a Tua palavra, recebendo a oração e sendo abençoadas diretamente pelo Senhor. Nós oramos com ação de graças, pedimos também a Tua bênção, se houver alguém enfermo, alguém doente, alguém com alguma dificuldade, Senhor, com problema, alguém fraco na fé, com uma situação difícil, que traga angústia, desânimo, tristeza, nós colocamos a vida de cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados, Pai. Oramos para que a Tua bênção, a Tua provisão esteja presente em cada coração, em cada lar, em cada família. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e nosso Mestre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.